Essa prova aqui que vamos responder, ela tem 20 questões no total de português. Tudo certo? Questão 1. Na frase, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobras e, conseguintemente, que saí quite com a vida. As duas palavras destacadas são exemplos de... Então, ele quer que você analise aqui as palavras em destaque. O que temos em destaque são as palavras míngua e sobras. Alternativa A, conotação. Conotação é quando a palavra está em seu sentido figurado. Não é o caso aqui. Palavras sinônimas. Vamos lá. Míngua e sobras. O que significa míngua? Míngua é algo escasso, algo pobre. Não é tão rotineiro utilizarmos essa palavra no dia a dia. Então, qual a dica que eu dou? Busque alguma palavra que é derivada dela, que utilizamos com mais frequência. No caso aqui de míngua, se formos lembrar as fases da lua, a última fase ela se chama minguante, vem da palavra míngua. A fase minguante da lua não é aquela fase, já é a última fase, ela já aparece no céu fraquinha, quase sem luz. Daí a gente tira já o contexto de míngua, é algo ralo, escasso. E sobras a gente utiliza até com mais frequência no cotidiano. Eu encomendei um cento de salgados para a festa e sobrou mais da metade. Houve sobras. O que isso quer dizer? Que aqueles salgados que foram disponibilizados para a festa, eles foram tão... Eles estavam num número tão satisfatório que até sobrou. Então houve o quê? O excesso. Então aqui A gente descarta, a B a gente descarta, que a gente percebe que elas não são sinônimas. Palavras antônimas. Míngua não é algo escasso, como a gente acabou aqui de falar, e sobras não é o excesso, então elas são palavras antônimas. Substantivo e adjetivo não se encaixam, porque sobras não é adjetivo, e míngua também não é adjetivo. Algo mingo não é adjetivo. Questão 2 vem com um texto pequeno, uma fábula. Qual que é a ideia da fábula? É transmitir ao leitor uma moral de história, a moral da história. O texto se chama A Queixa do Pavão. Chateado porque tinha uma voz muito feia, um pavão foi se queixar com a deusa Juno. É verdade que você não sabe cantar, disse a deusa, mas você é tão lindo. Para que se preocupar com isso? Só que o pavão não queria saber de consolo. De que adianta a beleza com uma voz desta? Ouvindo aquilo, Juno se irritou. Cada um nasce com uma coisa boa. Você tem beleza, a águia tem força, o rouxinol canta. Você é o único que não está satisfeito. Pare de se queixar. Se recebesse o que está querendo, com certeza ia achar outro motivo para reclamar. Moral. Em vez de invejar os talentos dos outros, aproveite o seu ao máximo. Então, aqui a moral da história foi o quê? Não inveje os outros. Todo mundo tem um talento, só que cada um tem um talento diferente. A fala da deusa Juno, em resposta ao pavão, no final da fábula, apresenta... Então, o final do texto é a fala da deusa, antes de vir a moral. Certo? Então, a fala da deusa, ela é o quê? Ela é uma frase declarativa. Vamos deixar essa aqui guardada. Frase do tipo exclamativa. Para a frase ser exclamativa, o que ela precisa? Do ponto de exclamação. Certo? No ponto de exclamação aqui ficou horroroso, ignorem. Não temos aqui o ponto de exclamação. Frases do tipo interrogativa, no final ela faz questionamentos? Também não. Então, descartamos B, descartamos C. Frases do tipo declarativa e interrogativa. A D e a E aqui já vamos eliminar,
Porque a gente já viu que não tem ponto de interrogação nem ponto de exclamação. Sendo assim, o gabarito, a letra A, é declarativa, é apenas uma declaração. Questão 3, vem com um pequeno texto, frases e citações de Fernando Pessoa. Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. A qual termo a expressão se pudesse revelá-los e fazê-los viver se refere? Então, essa parte aqui, ele... Deixa eu apagar que ficou horrível. Essa parte aqui, ele retoma algo que já foi apresentado aqui no texto para nós, não retoma? O que ele retoma? Ele retoma a palavra beleza? Não. Tanto é que os pronomes oblíquos aqui estão no masculino. Então, já podemos descartar beleza. Homens? Não. A gente pode fazer o que? A pergunta ao verbo. O que poderia ser revelado? O que poderia ser feito? Viver. O que o autor queria revelar? Não é os pensamentos? Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los. Então ele está dizendo aqui que ele tem pensamentos, mas ele não pode falar para ninguém. Gabarito aqui é a letra D. Questão 4, mais um testículo. Segurança alimentar, a qualidade do alimento no centro do debate. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Entre os vocábulos destacados no texto, o que corresponde a um substantivo é... Então, temos aqui 5 palavras destacadas. Alimentar, nutricional, direito, regular e permanente. Ele quer saber aqui das 5 palavras em destaque, qual delas é um substantivo. Vamos lá. Direito. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito. Esse é o nosso gabarito. Regular. Vamos pegar aqui já o regular e o permanente, que eles estão juntos aqui no texto. Regular e permanente, eles estão fazendo o quê? Eles não estão dando uma característica ao acesso? A palavra que dá característica é o quê? É um adjetivo. Então, regular e permanente aqui estão com a função de adjetivos. Aqui, segurança alimentar e nutricional. Alimentar e nutricional aqui não estão como substantivos. Então, o gabarito aqui é a letra A. Com mais um texto chamado Meio Ambiente tem atitudes sustentáveis. Sim, nós podemos mudar o mundo. Água sendo desperdiçada, inúmeras árvores sendo cortadas, há quem espalhe lixo pelas ruas e avenidas, entupindo bueiros e causando problemas quando chove. Ter atitude sustentável significa fazer coisas que preservem o meio ambiente, melhorando a vida das pessoas. Ter atitude sustentável significa usar com responsabilidade os recursos naturais que são esgotáveis, como, por exemplo, a água. As pessoas passam horas lavando a calçada da rua e os veículos com a mangueira. Até mesmo um banho demorado ou a descarga longa no vaso sanitário influem diretamente na degradação do meio ambiente. Também se deve atentar para o uso indiscriminado da energia elétrica. Ter atitude sustentável significa reciclar seu lixo. E se você não quer reciclar, você pode participar da coleta seletiva, favorecendo os trabalhadores que vivem do lixo. Dentre as palavras destacadas no texto, a única se classifica como adjetivo. Então, aqui, ele quer saber qual é a palavra que é o adjetivo. É o oposto da pergunta anterior. Pergunta anterior quer saber sobre o substantivo.
Aqui já que é o adjetivo. Adjetivo é o quê? É aquilo que caracteriza uma palavra, caracteriza um objeto. Lixo é um substantivo. A gente pode caracterizar o lixo, mas o lixo não caracteriza. Água também não. A gente pode caracterizar, ela não caracteriza. Coleta também. Calçada também. Sendo assim, a palavra que caracteriza é sustentável. Gabarito aqui é a letra E. Questão 6, outro texto. Era uma vez uma bruxa. Era uma vez uma bruxa chamada Hildegarda Espinhenta, da Cruzes Tortas Chulesenta da Silva. Seu nome era do tamanho de um ônibus, mas seu apelido era pequenininho, Meleca. A bruxa morava numa cabana no meio da floresta. A cabana era linda, cheia de morcegos, teias de aranha, aranhas e ratos. Mas a bruxa não aguentava mais viver no meio de tanto verde, com passarinhos cantando e cascatas de água limpa e cristalina. Também não via mais graça nenhuma em ficar transformando os príncipes que passavam por ali em gordos e velhos sapos. Ela queria viver novas e horrendas aventuras. Um dia, pegou seu caldeirão, sua vassoura, seu chapéu, seus animais de estimação, a coruja a Filomena, o morcego veludinho, a barata cascuda e saiu voando. Qual das palavras destacadas no texto corresponde ao substantivo biforme? Substantivo biforme é aquele que o radical permanece, mas existe alteração na palavra quando você vai diferenciar feminino do masculino. Um exemplo, gato, gata. Aqui temos ratos, barata, coruja, aranhas, morcegos. Barata, quando é fêmea ou macho, a gente diz barata. A gente coloca na frente só macho ou fêmea. Coruja, aranha e morcego é a mesma coisa. Sendo assim, o substantivo biforme aqui é a alternativa A, rato. Ao feminino você pode dizer rata. Questão 7, temos um quadrinho. Como você conseguiu pegar piolhos, filho? Olha, não foi nada fácil. Eles são muito pequenos e rápidos. Das palavras apresentadas no texto, assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta. Então, aquele que é o quê? Separação de sílabas. Alternativa A, ele separou a palavra não. Não é monossílaba. A gente não separa nenhuma parte do não. Olha, o LH ele não fica separado na divisão silábica. Piolho. Aqui está correto. Pequenos, QUE, GUE, GUI, QI não são separados na divisão silábica. Só que está errado. Aqui, ó, conseguiu também. Acabei de falar. GUI não separa. Questão 8. No meio daquele mar, nosso barco parecia minúsculo, frágil. Nos dias de tempestade, éramos uma casquinha de nós, subindo as ondas e depois mergulhando nelas. Um dia o barco parou para reparos. Vestia uma roupa de mergulho, subi numa prancha de surf e remei até um iceberg. A palavra destacada quanto ao significado equivale a... Então, ele quer um sinônimo da palavra em destaque. Temos aqui a palavra reparos em destaque. Reparo é o quê? É um conserto. Quando você vai levar o seu carro para fazer um reparo, quando você precisar fazer um reparo na casa, você não vai consertar alguma coisa no seu carro ou na sua casa? Então, a alternativa A aqui é o nosso gabarito. Descanso não é um sinônimo para reparo, troca de piloto também não, reabastecimento também não e pegar passageiros também não. Questão 9. O mosquito e o touro. Um mosquito que estava voando, a zunir em volta da cabeça de um touro, depois de um longo tempo, pousou em seu chifre e, pedindo perdão pelo incômodo que supostamente lhe causava, disse:
Mas se meu peso incomoda o senhor, por favor, é só dizer e eu irei imediatamente embora. Ao que lhe respondeu o touro: Oh, nenhum incômodo há para mim. Tanto faz você ir ou ficar, e para falar a verdade, nem sabia que você estava em meu chifre. Moral da história: quanto menor a mente, maior a presunção. Então, aqui, mais uma fábula. Qual a moral que nos traz? Quanto menos a pessoa para pensar, mais a imagem dela, quando ela for falar alguma coisa, não fica boa. Que nem aqui o caso do mosquito. Ele, naquele tamanhinho pequeno, minúsculo, ele achava que estava sendo capaz de atrapalhar, incomodar um touro. Um touro é um bicho enorme, pesado, grande, forte. De acordo com o ensinamento transmitido pela fábula, quanto menor a mente, maior a presunção. Qual é o grupo de palavras que melhor define o sentido para presunçoso, ou seja, aquele que tem presunção? O que é uma pessoa presunçosa? É aquela pessoa que se acha melhor, ela acha que todos são inferiores a ela. Aqui a alternativa A: indócil, imprestável, injurioso, podemos descartar. Incômodo, injusto, indomável, também não. Vaidoso, orgulhoso, pretensioso. Esse é o nosso gabarito. Presunção não é a mesma coisa que pretensão. Uma pessoa presunçosa não é aquela pessoa que se acha melhor que os outros. Então o ego dela é enorme. Quem tem muito ego tem muito orgulho. Alternativa D: verdadeiro, prestativo, atencioso, podemos descartar. Preguiçoso, presumível e suspeito, também eliminamos. Questão 10. Mais um texto. De pais para filhos. É na infância e no âmbito familiar que se constroem as bases para o aprendizado de ciências, lembra a educadora. Estímulos são fundamentais para melhor desenvolver as habilidades cognitivas inatas. De que bases estamos falando? Daquelas que dizem respeito à forma de pensar e de proceder das ciências. A aprendizagem em ciências não está restrita àquilo que supostamente se aprende na escola. Isso mesmo. Que tipo de educação científica estamos recebendo em nossa infância? Temos sido incentivados a observar atentamente, a formular e expor livremente nossas hipóteses, a testá-las e a buscar ativamente respostas para nossas inquietações? Temos sido incentivados a duvidar do estabelecido, a procurar evidências, a confrontar de forma positiva nossas posições e opiniões, a preservar na busca, a trabalhar ativa e solidariamente em grupo e a compartilhar conhecimentos? Em qual ou quais parágrafos são apresentadas apenas frases declarativas? Então ele quer o parágrafo que só tem declarativo. A gente viu uma pergunta lá anterior, semelhante. Pediu o quê? Que a gente analisasse o tipo da frase. E a gente percebeu que era declarativa por quê? Porque das alternativas tinha lá interrogativa. Interrogativa leva o que? O ponto de interrogação. Exclamativa leva o ponto de exclamação. Então vamos analisar aqui os parágrafos. O primeiro parágrafo, temos vírgula e pontos finais. Ok, é uma declarativa. Já a segunda, já começa com uma questão. O segundo parágrafo, aqui temos o início com uma pergunta e no final uma exclamação. Então já elimina o segundo parágrafo. O terceiro e o último, olha quantas perguntas. Pergunta aqui, pergunta aqui, pergunta aqui no final. Sendo assim, só o primeiro parágrafo é declarativo. Tudo certo? A questão 11 aqui temos um quadro, não quero entrar em, um espacinho branco, inúteis.
Temos 5 retângulos amarelos, discussões, discussão, discursões, discussão, discussões. A pergunta pede o preenchimento correto da lacuna. Vamos lá. Discursão, discursões, discussões não existem. Temos discussão, discussões. Vamos nos guiar pelo adjetivo aqui, inúteis. Está no plural. Então, discussão não se encaixa. Gabarito aqui é a letra E, discussões. Pergunta 12, uma tirinha. Somos casados, mas temos um pequeno probleminha. Qual? Moramos em casas separadas. Então, as tartarugas aqui dizem ao Bidu que eles têm um problema pequeno, que eles vivem em casas separadas, por mais que sejam casados. Com base na tirinha, é correto afirmar que o cachorro ficou aborrecido e não deu mais importância às tartarugas? Não. A causa da separação das tartarugas foram intrigas feitas pelo cachorro? Não tem nem separação. O casal de tartarugas afirma morar em casas diferentes, pois cada uma tem um casco? Exatamente. Não dizemos que a casinha da tartaruga é o casco dela? Cada tartaruga tem seu casco. Cada tartaruga tem a sua casinha. O cachorro, pelo que se nota no texto não verbal, oferecerá abrigo à tartaruga macho, pois os dias têm sido chuvosos? Não fala nada de chuva, nem de abrigo. Disponível nada. A tartaruga fêmea expulsou a tartaruga macho de casa, o que fica provado pela expressão de tristeza da personagem no segundo quadrinho. Não. A tristeza deles é que cada um tem a sua casa. E eles são casados. Questão 13, outra fábula. O galo e a joia. Um galo estava ciscando no terreiro e no meio da sujeira encontrou uma joia. Ah, disse triste o galo, como ficaria feliz o meu dono se encontrasse esta joia? Para mim, porém, ela é completamente inútil. Eu preferiria ter achado um sabugo de milho. Moral da história. O que para uns tem valor, para outros nada vale. A fábula diz aqui que aquela velha frase, né, lixo para uns, luxo para outros. Dadas as afirmativas quanto às informações, a estrutura gramatical do texto e as palavras destacadas, frases. A palavra, porém, não deveria ter sido acentuada. Ela tem que ser acentuada. O termo triste é a única qualidade atribuída ao galo. Se vemos aqui a fábula, o galo não recebeu nenhum outro adjetivo. Só recebeu aqui o adjetivo triste. Vamos manter aqui guardadinha. A palavra joia deveria ter sido acentuada. Não, de acordo com a nova ortografia, joia não é mais acentuada. Sendo assim, gabarito letra B, só a 2 está correta. Questão 14, texto 1. Aqui temos uma imagem, João Baldo Ribeiro, o albatroz azul. Texto 2, vida, morte e renovação. Temas universais que são o eixo em torno do qual se desenrola a trama simples deste belo romance. É a história de um homem muito velho que, apesar de detentor da sabedoria trazida por todos os seus anos de existência, ainda busca aprender algum sentido na vida. Um romance magnífico, destinado a incorporar-se ao melhor patrimônio literário de nossa língua. Um momento de rara beleza, daqueles cuja mágica se abre ao leitor desde a primeira página. Dadas as afirmativas quanto às informações da imagem e a estrutura gramatical do texto 2, resenha do livro de João Baldo Ribeiro. Novamente aqui, 3 frases, vamos analisá-las. O resenhista elogia o texto e o indica ao leitor. Se a gente pegar aqui o final, patrimônio literário de nossa língua, um momento de rara beleza, daqueles cuja mágica se abre ao leitor desde a primeira página. Ele não está falando aqui para o leitor que vai ser algo mágico desde o início, desde a primeira página? Então, sim, ele está fazendo um elogio. O Albatroz Azul é um livro de poemas. Ele fala aqui que é um romance.
Ele não diz aqui em nenhum momento que é um livro de poemas. Então aqui a gente descarta. Os termos destacados no texto 2 classificam-se gramaticalmente como substantivos. Temos aqui destacados morte, vida, morte e renovação. Eles são substantivos? São. A vida, a morte, a renovação. A gente pode colocar até depois um adjetivo, a gente pode colocar um verbo para elas conjugarem. Então, sim, são substantivos. Sendo assim, a frase 1 e a frase 3 estão corretas. O gabarito aqui é a letra D. Questão 15. Eu não mudo por ninguém, mas melhoro por quem merece. Uma frase do grupo Legião Urbana. Dadas as afirmativas a respeito das palavras destacadas no texto, temos as palavras não, ninguém, merece. A palavra não tem duas sílabas? Não, ela é monossílaba. A palavra ninguém tem 3 sílabas? Não. A gente separa como ninguém. A palavra merece tem 3 sílabas? Sim. A gente separa como merece. Só 3 aqui que está correta. Só a frase 3 aqui está correta. Gabarito, então, é a letra B. Questão 16. Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso a crises ecológicas, entre outras. O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas, tanto pelo aumento do potencial produtivo, como pela garantia de oportunidades iguais para todos. Quanto à acentuação dos termos destacados no texto, assinale a alternativa correta. Aqui temos destacados endêmicas, ecológicas e sustentável. O acento agudo no termo sustentável é opcional. Não é opcional, não. Ele é obrigatório. O termo endêmicas recebe acento circunflexo por ser paroxítona. Não. Aqui, ó, o D é a sílaba tônica. Separando aqui, ó. Vamos de frente para trás. De. Se aqui a última ela é tônica, é uma oxítona. Se a penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Então ela não é uma paroxítona, ela é uma proparoxítona. O acento agudo na vogal aberta do termo ecológicas atende à regra de acentuação das oxítonas. Não, como é que a gente viu aqui? Oxítona é o quê? É a última sílaba. Quando a última sílaba é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. O lógicas aqui, ela não é a última. Ela é a tônica, mas ela não é a última. Então não é oxítona. Os termos ecológicas e sustentável obedecem à mesma regra de acentuação por serem paroxítonas. Sustentável é paroxítona. É a penúltima sílaba, que ela é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Só que ecológicas não é paroxítona, ela é proparoxítona. É a antepenúltima sílaba, que é a tônica. Qual que é a sílaba tônica? Lógicas, ecológicas. Descarta aqui também. Os termos endêmicas e ecológicas obedecem à mesma regra de acentuação por serem proparoxítonas. Correto. Gabarito aqui é a letra E. Questão 17, um quadrinho. Mestre, com 2 semanas de atraso, a argamassa para o contrapiso chegou. Com a mesma equipe, vai ser difícil tirar o atraso. Qual das palavras presentes nas falas do quadrinho deveria ter sido acentuada? Vimos aqui que nenhuma palavra do quadrinho, nenhuma das falas, recebeu acentuação. Qual das palavras aqui deveria ter recebido? Semanas não tem acentuação, chegou também não, atraso também não. Difícil. Difícil deveria ter recebido o que é acento agudo e do fi, difícil. E tirar também não tem. Gabarito aqui é a letra D. Questão 18.
uma imagem de comercial. Vamos lembrar, propagandas, comerciais. Aqui numa imagem publicitária, esse tipo de texto, ele tem quais características? Muitas vezes ele é verbal e não verbal, às vezes só verbal, às vezes somente não verbal. Mas qual que é o ponto crucial? Foco ao leitor pedindo ou exigindo que ele faça alguma coisa, que ele compre algum produto, encomende algum produto, peça algum serviço, tenha alguma atitude. Então aqui vemos um homenzinho com roupas que são mais propícias a serem usadas numa área de construção, de obra. E ele está com uma frase: clique e cadastre-se, Clube do Pintor. Na frase clique e cadastre-se, o ponto de exclamação foi utilizado para exprimir. Então, essa frase aqui, da personagem, clique e cadastre-se, ele está fazendo o que ao leitor? Está fazendo uma ordem, uma súplica, uma surpresa, admiração, indignação. Lembrando sobre texto publicitário, gabarito aqui é a letra A, é uma ordem. Ele quer que o quê? Ele quer que o leitor clique para fazer o cadastro. Então, é uma ordem. Questão 19. Aguenta coração. José Augusto. É um trecho de uma música. Coração diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração não faz assim, você se apaixona e a dor é no meu peito. Se transformarmos os 3 primeiros versos da canção em parágrafo, teremos... Ele quer que você pegue aqui o início da música e transforme em um parágrafo. Vemos aqui, ó, que ele é o autor conversando com o coração dele e pedindo para o coração responder uma pergunta. Qual pergunta? Por que é que eu fico sempre desse jeito? Alternativa A. O coração diz para mim, por que é que eu fico desse jeito? A gente viu lá que o autor está fazendo uma pergunta ao coração. Então, não devemos terminar com o ponto final aqui. Coração, diz para mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Aqui, ó, a conversa com o coração, o pedido para o coração responder a pergunta, por que eu fico sempre desse jeito? Letra B aqui é o nosso gabarito. C, coração, diz para mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? A exclamação aqui, ela não se encaixa na situação. Coração, diz para mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Cadê a interrogação aqui? Coração, diz para mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Essas interrogações aqui são desnecessárias. Então, gabarito aqui, letra B. Questão 20. O sapo e o boi. Há muito, muito tempo existiu um boi imponente. Um dia o boi estava dando o seu passeio da tarde quando um pobre sapo todo, espacinho vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito. Até que ele é elegante. Espacinho, grande coisa. Se eu quisesse, também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem ele? Perguntou os outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi, que ele continuou se estufando, estufando, estufando até estourar,
Moral, seja sempre você mesmo. Mais uma fábula aqui. A moral é aquela frase lá, seja você mesmo, não inveje aos outros. A questão, considerando o uso das palavras mal, mal e mas, mais, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Vamos aqui. Mal, mal. Tem um truquezinho para quando você quer diferenciar mal com L e mal com U. Mal com L. Ele é o oposto do que? De bem. Do L você puxa um E. Mal com U. Mal com U é o oposto de bom. Do U você puxa um O. Daí a gente consegue pegar a diferenciação de mal com L e mal com U. Do L a gente tira um E, do U a gente tira um O. Nessa primeira parte aqui, ó. Todo mal vestido. Qual que é o oposto de mal vestido? Bem vestido. Ah, fulano apareceu muito bem vestido para a entrevista de emprego. Então estamos falando aqui de mal com L. A gente já descarta essas duas aqui e esse mas aqui também. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é grande. Mas ou mais. Mas, ele traz a ideia aqui de oposição. Mas, porém, contudo, entretanto. O mais, ele traz o que? A ideia de soma. 2 mais 2 igual a 4. Ah, traz um pouco mais de refrigerante. Ideia o que? De adição. Aqui, a frase dá ideia de adição? Não. Dá ideia o que? De oposição. Até que ele é grande. Mas grande coisa. Então, assim, a ideia aqui é de contrário. Do elegante para grande coisa. Sendo assim, gabarito aqui é a letra B. A prova inicia com um texto, com o título A Incrível Descoberta de Mary Tharp. O texto é consideravelmente longo. Então eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui a primeira parte do texto na tela. A primeira parte do texto, segunda parte do texto. Lembrando, pausa o vídeo para fazer a leitura. E aqui o final do texto, onde ele está disponível e informando que o texto foi adaptado para a prova. Questão 1. Considerando a biografia retratada no texto, é correto afirmar que ela... Então já iniciamos aqui com uma pergunta de interpretação. A banca já quer saber do candidato qual das alternativas contém uma afirmação correta. Se formou em geologia durante a Primeira Guerra Mundial? Não. Fez faculdade de matemática durante o período em que trabalhava em uma companhia petrolífera? Esse é o nosso gabarito. Vamos voltar lá para o texto, mais precisamente, entre as linhas 12 e 13. Em seguida, conquistou uma vaga importante em uma companhia de petróleo e aproveitou para fazer também faculdade de matemática. Achamos aqui a nossa resposta. C. Foi paleontóloga do famoso Museu Americano de História Natural por mais de 2 décadas? Não. Descobriu uma rachadura em uma cadeia de montanhas submersas que invalidou a teoria da deriva continental? Errada. O texto diz ainda o contrário. A descoberta da cientista validou a teoria da deriva continental. Recebeu da presidência coreana o título de uma das 4 maiores cartógrafas do século XX. Não, a gente vai até aqui no final do texto. Ela recebeu de quem? Do Congresso dos Estados Unidos. Não foi da presidência coreana. 2.
Uma das possíveis motivações da produção do texto por parte do autor é homenagear a cartógrafa por... Aqui ele quer saber uma das possíveis motivações do texto ter sido produzido. Ser norte-americana não indica isso pra gente. Não indica que a motivação foi pela personagem, nem personagem, né? Pela pessoa da biografia ser norte-americana. Gostar de letras e música também não. Sua contribuição científica. Voltaremos novamente ao texto. O que isso... Por que a C ela é a mais cabível? Vamos lá. Vamos já pelo texto, pelo título. A incrível descoberta de Mary Tarp. Então, o título já indica que o foco do texto é citar alguma coisa que ela descobriu. Certo? Guarde isso. Depois ele conta que ela fez alguns cursos, trabalhou em alguns lugares. Aonde mais indica que foi por conta dela ser uma cientista? Quando ele fala que ela descobriu a rachadura. A tal descoberta que o texto indica para nós não dá a indicação, né, o ênfase, que o foco é sobre essa descoberta da deriva continental, que até então era uma teoria que muitos cientistas não relevavam. A deriva continental ela foi realmente considerada depois que Jacques Cousteau foi atrás, baseando-se nos estudos da Mary. Então, nosso gabarito aqui da pergunta 2 é a alternativa C. A questão 3 pede um sinônimo de renomado. Temos aqui célebre, efêmero, anônimo, desconhecido e trivial. Tá. Já vamos eliminar aqui a C e a D. Anônimo é alguma coisa que está se escondendo, alguma coisa que não quer, alguma coisa ou alguém que não quer ser identificado. E desconhecido é algo que não é de conhecimento. Trivial, ele muitas vezes ele é utilizado em biografias ou premiações, mas trivial significa comum, popular. Então já descarta essas. Vamos apagar aqui, ó. Vamos borrar. Borra. Esquece essas. Aqui, ó. Vamos esquecer. Efêmero. Efêmero é algo temporário, algo que não tem muita duração. Sendo assim, sobra para nós a alternativa A, célebre. Célebre é o que? Algo notável. Algo renomado, alguém renomado. Alguém renomado é alguém célebre. O renomado físico Albert Einstein, o célebre cientista Albert Einstein, físico Albert Einstein. Ok? Qual das seguintes palavras extraídas do texto é um substantivo coletivo? Qual que é a diferença de plural e coletivo? Plural é quando a palavra indica que existe mais de um daquele substantivo, daquele nome. Por exemplo, caneta, canetas. Vamos fazer um exemplo mais sucinto. Lobo, lobos. Lobo, quando tem só um. Lobos já indica que tem mais de um. E quando eu falo alcateia, significa que eu já estou falando que existe um grupo de lobos. Ficou um pouco confuso, né? Mas, de um modo mais sucinto, mais ligeiro de explicar, é isso. Se tem mais de um, só quero indicar que tem mais de um, eu vou usar o plural. Agora, se eu quero dizer que existe um conjunto, um grupo daquela espécie ou de determinado objeto, por exemplo, folha de sulfite, uma. Folhas de sulfite, mais de uma. Resma, eu sei que é um coletivo. Aqui temos submarinas, deriva, cartografia,
cordilheira e profissão. Submarinas entra no exemplo que a gente viu aqui de plural. Deriva é um substantivo simples, igual cartografia. Cordilheira. Cordilheira é o plural de montanhas. Quando temos várias montanhas juntas, é cordilheira. E profissão também é um substantivo simples. Agora aqui a questão 5. Qual dos seguintes verbos encontrados no texto é irregular quanto à conjugação? O que é um verbo irregular? Verbo irregular é quando fazemos a conjugação entre pessoas ou períodos, presente, pretérito, futuro, e o radical, ele vai sofrer alterações, vai sofrer mudanças. Temos aqui trabalhar, escolher, lutar e registrar. Ok? O radical de trabalhar é aqui, trap. De escolher é até aqui o H. Lutar até o T. E registrar até esse segundo R aqui da palavra. Trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Eu trabalhei, tu trabalhastes, ele trabalhou. Radical, perfeito. Eu trabalharei, não alterou. Ter, eu tenho, tu tens, ele tem. Eu tinha, opa, já mudou. Não mudou? Então, vamos deixar aqui a B como nosso gabarito. C, escolher. Eu escolho, tu escolhes, ele escolhe, eu escolhi, eu escolherei. Não mudou. Lutar. Eu luto, tu lutas, ele luta, eu lutei, eu lutarei. Perfeito. Registrar. Eu registro, tu registras, ele registra, eu registrei, eu registrarei. Também o radical perfeito. Gabarito da questão 5, letra B. Questão 6. O verbo visualizar presente no texto está corretamente escrito com Z. Qual dos verbos abaixo não está escrito corretamente com Z? Então, das 5 alternativas, uma delas aqui não escrevemos com Z. Canalizar, correto. Finalizar, correto. Categorizar, correto. Problematizar, correto. Paralisar, paralisar é com S. Achamos aqui o nosso gabarito. Questão 7. Os anos mencionados ao longo do texto, 1920, 1940, 1941, são numerais. Que tipo de numeral são os numerais de anos? O exemplo do texto, 1920, 1940, 1941, o ano que nós estamos, 2024, são multiplicativos? Não, multiplicativo é dobro, terço, quinto, quádruplo. Ordinais é que segue uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, quadragésimo. Complexos. Complexos, pelo que eu li a respeito, eu não tinha ouvido falar. E se eu tinha ouvido falar, eu não lembrava. É quando um número real está junto com um imaginário. Cardinais. Esse é o nosso gabarito. É quando o número está no seu jeito natural. 1, 2, 3, 20, 50, 200, 1000, 1 milhão, 1991. E fracionários, o nome já diz, está em fração. 1 terço, 1 quinto, metade, 1 dozeavos. Qual das seguintes palavras retiradas do texto é a única que contém dígrafo? Essa questão aqui, quando eu li, eu olhei, vi as alternativas. Pergunta contestável. Nós temos dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Ok? Dígrafos consonantais, ele junta tanto NH, CH, SS, RR, como alguns linguistas também colocam o QU e o GU. Certo? Sendo assim, a 8
tem duas respostas corretas. A e a B. Nenhuma tem o NH e quase tem o QU. A banca colocou como gabarito a A. Porém, a B também pode ser considerada correta. É um caso que, se aparece novamente no concurso público, ele é totalmente questionável. 9. Considerando o emprego de preposições, combinações ou contrações para realizar a regência verbal, a lacuna tracejada da linha 17 é preenchida corretamente com... Então ele quer saber, conhecendo o uso de preposições, combinações ou contrações, ele quer que seja preenchida uma lacuna que foi deixada no texto na linha 17. Vamos ver a 16 para ver a ideia da 17. Ao descobrir que extrair um fóssil de uma rocha poderia demorar mais de 2 anos, Mary desistiu, ideia, e tentou atuar como técnica de laboratório na Universidade Columbia. Certo? Ela desistiu, ideia. Quem desiste, desiste de algo. Ou, vamos colocar licença poética, desiste de alguém. Então, se o verbo desistir exige essa combinação, a lacuna da linha 17 deve ser preenchida com da. Gabarito da questão 9 é a letra E. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a separação silábica de uma das palavras retiradas do texto. Outra questão questionável. Já vou deixar um alerta. Quando eu vejo questões que são questionáveis nas correções, eu deixo o aviso. Se você quer acompanhar essas observações em correções, inscreva-se no canal. Se mais alguma resolução aparecer casos assim, eu vou destacar. O que acontece na questão 10? Ele quer a separação silábica correta. Vamos lembrar disso. Correta. Aqui o muitas está errado. Muitas tem apenas 2 sílabas. Secretária, se-cre-ta-ri-a. Está correto. Certo? Barriga. Ba-ri-ga. Quando temos aqui o dígrafo, 2 R's ou 2 S's, o que a gente faz com eles? Separamos na divisão silábica. Adequado está errado. O A não fica junto com o D. E pesquisando, a gente não faz essa separação aqui monstruosa do S com o A e o N. O correto seria pesquisando. Tá vendo aqui que a gente tem 2 respostas corretas? O gabarito lançado deu como alternativa correta a letra C. Só que a secretária aqui também foi separada corretamente. Bem questionável. Vamos lá. Pergunta 11. Levando-se em conta a posição da sílaba tônica, a palavra ultrassom, presente no texto é uma... Vamos lá. Ultrassom. Ultrassom. Qual que ficou mais forte? A última, né? O som. Então já tiramos proparoxítona e paroxítona. Paroxítona é a penúltima, proparoxítona é a antepenúltima e anteriores. Monossílabo átono tônico. Monossílabo é o quê? É uma palavra quando tem uma única sílaba. Ultrassom não tem uma única sílaba. A gente divide aqui, ó. Ultrassom. Então eliminamos também A e B. Gabarito, letra E, é uma oxítona. Perfeito. 12. Os travessões foram utilizados nas linhas 24 e 25 do texto para... Qual que é a função dos travessões lá no texto? Voltaremos ao texto, linhas 24 e 25. Com o desenvolvimento de equipamentos como o sonar, uma espécie de aparelho de ultrassom, como os usados para ver os bebês dentro da barriga das mulheres. E aqui encerra o travessão. Certo. Na linha 24, o parágrafo
ele comenta, né, diz a respeito do desenvolvimento de equipamentos da mesma espécie do sonar. E depois do travessão já inicia o quê? Uma explicação de como funciona esse equipamento. Ele faz o quê? Uma comparação com o ultrassom utilizado em exames de pré-natal, utilizado em exames para ver os bebês. E encerra aqui e continua sobre o uso desses equipamentos lá na pesquisa da Mary. Mas o que aconteceu? Então o que foi colocado aqui entre os travessões? Uma explicação utilizando o recurso comparativo a respeito desses equipamentos. Tudo bem? Voltaremos lá à questão. Introduzir uma fala da Mary? Não, ela não falou nada. Não pensou, o autor não pensou nada. Demonstrar a surpresa do autor? Também não. Introduzir uma frase explicativa? Isso mesmo, não explicou como é que funciona o sonar? Então foi uma explicação. Isolar um vocativo não está chamando ninguém. 13. Na frase, alguns cursos até então oferecidos exclusivamente a eles abriram oportunidades para mulheres. Retirada do texto, se a palavra sublinhada fosse substituída por formações, a frase reescrita, que respeita a norma padrão da língua portuguesa e a originalidade do enunciado é... Então ele quer que substituímos cursos por formações. Alguns formações. Formação é um substantivo feminino, ok? Então o correto aqui seria algumas formações. Então já descartamos a A, já descartamos a D. Até então, oferecidos. Oferecidos? O que é oferecido? Não é formação? Acabamos de falar que é um substantivo feminino. Então, formação é oferecidas. As formações são oferecidas. Descartamos B. Temos agora C e E. C. Algumas formações até então oferecidas e exclusivamente a eles abriram oportunidades para mulheres. Correto. Vamos ver aí. Algumas informações, até então oferecidas exclusivamente a elas. Aqui só pediu alteração da palavra cursos, não deles. Pode permanecer o eles. Então eliminamos também a E, gabarito, letra C. 14. O pronome delas está retomando qual palavra anteriormente mencionada? Delas está na linha 7 lá do texto. Vamos voltar ao texto na linha 7. Linha 6. Naquele tempo, as profissões oferecidas para mulheres eram as de secretária, professora e enfermeira. De nenhuma delas Mary gostava. Então formou-se em letras e músicas. De nenhuma delas Mary gostava. Mary não gostava de quê? Das profissões voltadas para mulheres. Não é? Olha, naquele tempo as profissões oferecidas para mulheres. Deu 3 exemplos aqui. E Mary não gostava de nenhuma. Então Mary não gostava das profissões. Volta à questão. Temos dificuldades, profissões, mulheres, opções e descobertas. Já vimos que é profissões. Gabarito, letra B. Última questão. Assinale a alternativa que apresenta uma paroxítona terminada em ditongo crescente, seguida ou não de S. Lembrando, paroxítona, penúltima sílaba tônica, ditongo, fonemas vocálicos, vogal e semivogal. Se vocês quiserem um vídeo explicando sobre fonemas, deixa nos comentários. Se for do gosto e do agrado de vocês, eu faço um vídeo passando explicação sobre fonemas. Ok? Voltando aqui à questão. Então ele quer saber qual palavra é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Temos história, difícil, década também e já. Vamos matar de vez a questão? Acabamos de falar aqui que ditongo é um fonema vocálico na mesma sílaba.
vogal, vogal, ou semivogal mais vogal. A única palavra aqui das alternativas que tem duas vogais é história. Gabarito, então, letra A. Leia o texto 1 para responder as questões de 1 a 8. Ele era um cachorrinho machucado por dentro e por fora, seu corpo coberto de feridas e sarnas, sua alma tensa e assustada. Fábio Rogério foi resgatado no dia 25 de dezembro de 2022 e por aqui ficou conhecido como o nosso milagre de Natal. A cada dia dentro do nosso hospital veterinário, uma nova comemoração. Suas feridas foram cicatrizando, seus pelos crescendo e o seu corpo ficando forte e saudável. Fabinho fez grandes amizades dentro do canil com seus colegas peludos. Tio James, comportamento animal, fez um lindo trabalho comportamental, apresentando formas de autoconfiança que ocuparam o espaço do medo que havia no coraçãozinho do Fábio Rogério. Seu grande dia chegou. Ele foi adotado pela incrível família do Leão Lobo TV e hoje vive numa casa quentinha e cheia de amor e aconchego. Com esse grande incentivo, convidamos todos vocês a conhecerem o nosso site de adoção. Abra o seu coração e conheça as histórias de superação da vida de cada um dos peludos que ainda aguardam o seu final feliz. Um texto que foi retirado do Instagram. Questão 1. O texto 1 está disponível em uma rede social. Seu objetivo é incentivar. O texto ele foi publicado com uma intenção. Qual que é a intenção desse texto? É a denúncia da população a respeito de animais em abrigo? Não. O trabalho voluntário com animais abandonados? Até cita sobre o trabalho voluntário com os animais abandonados, mas não é a intenção do texto. O reconhecimento do trabalho de uma equipe de saúde animal? Não. A adoção de animais acolhidos por uma entidade protetora? Sim, esse aqui é o nosso gabarito. No final do texto, o autor convida o leitor a acessar o site da organização e, quem sabe, adotar um bichinho. Então, o foco do texto é incentivar a adoção de animais. 2. A frase que resume as condições gerais de saúde do animal ser resgatado é: a gente viu que o texto ele conta a história de um cãozinho resgatado na data do Natal e foi descrito como ele foi encontrado e o que aconteceu com ele. Aqui a pergunta quer saber qual frase que resume, que mostra ao leitor as condições gerais de saúde. Sua alma tensa e assustada? Não. Suas feridas foram cicatrizando? Aqui é a evolução da saúde dele. Ele era um cachorrinho machucado por dentro e por fora? Esse é o nosso gabarito. Quando ele diz machucado por dentro e por fora, significa que ele não tinha só feridas físicas, ele tinha também alguns, vamos colocar entre aspas, alguns problemas psicológicos. Talvez a tristeza pelo abandono que ele passou, a ansiedade por todo o processo que o bichinho estava passando. Então, quando o texto fala machucado por dentro e por fora, ele diz a saúde física e a saúde mental do bichinho resgatado. Seu corpo coberto de feridas, aqui só determina a parte física. Chamar o cãozinho de milagre de Natal está relacionado à data de, como vimos e acabamos de comentar, o cãozinho é chamado de milagre de Natal porque ele foi resgatado no dia 25 de dezembro, que para nós
é a data do Natal. Questão 4. Um recurso linguístico que agrega ao texto leveza e simpatia à causa animal é... Vimos aqui, por mais que a situação de um resgate de um bichinho abandonado é uma situação pesada, uma situação estressante, tanto para a ONG que está resgatando quanto para o animalzinho. E se formos perceber como foi estruturado e escrito o texto, a gente percebe que houve uma intenção de amenizar toda a situação, deixar um pouco mais sutil, mais leve. E o que foi um recurso linguístico? Qual foi o recurso linguístico que agregou ao texto leveza e simpatia em relação à causa animal? O emprego de um nome estrangeiro em nosso site? Não. A referência ao cãozinho por um substantivo próprio? A gente vê aqui que em nenhum momento chamaram o cachorro, logo no começo, chamaram o cachorrinho de cachorrinho para especificar a espécie resgatada. Entretanto, em todo o decorrer do texto, eles chamaram pelo nome. Fábio Rogério, Fabinho. No coraçãozinho do Fábio Rogério. Então, eles, quando estavam citando sobre o cachorrinho, não utilizaram o termo animal, cachorro, colocaram a referência referente ao cãozinho como o nome dele. Esse aqui é o nosso gabarito. A referência ao abrigo na primeira pessoa do plural, não porque isso traz a ideia de equipe. O emprego do advérbio por aqui, também não. No conjunto de frases, suas feridas foram cicatrizando, seus pelos crescendo e seu corpo ficando forte e saudável, as vírgulas ajudam a construir a ideia de... Aqui... A pergunta 5 é sobre o quê? A parte do texto que cita todo o processo que aconteceu com o bichinho após o seu resgate. Ele tinha feridas, tinha sarna. Quem resgatou ele, a equipe que resgatou ele, levou a um hospital veterinário e foram fazendo o quê? Um tratamento. Teve até aqui a ajuda de um especialista em comportamento. Então não é negação, não é dificuldade, nem possibilidade, é evolução. É a recuperação do cachorrinho. Suas feridas foram cicatrizando, seus pelos crescendo e seu corpo ficando forte e saudável. Isso não demonstra uma evolução na saúde? Então aqui o gabarito da 5 é a letra D. Questão 6. O pronome inicial do texto faz referência a... Voltando aqui no texto, a gente vê que ele inicia com um pronome pessoal do caso reto, da terceira pessoa do singular masculino, ele. Ele era um cachorrinho machucado. A pergunta 6 quer saber? Esse ele faz referência a quem no texto? Ao tio? Não. Ao hospital veterinário? Não. Ele era um cãozinho machucado. Quem era o cãozinho machucado no texto? Fábio Rogério. E também não faz referência ao canil. Pergunta 7. Do primeiro ao penúltimo parágrafo, o recurso textual utilizado para envolver o leitor com o tema tratado foi... A gente viu, por conta da leitura e das questões anteriores, que a intenção do texto é incentivar o leitor a acessar a página da instituição onde se encontram bichinhos para adoção. É necessário, então, que haja um envolvimento do texto com o leitor,
que o texto atinja o leitor se sinta envolvido com esse caso, até pode ser que se sinta comovido e assim incentiva o leitor a uma possibilidade de adotar um bichinho. Qual foi o recurso textual que o texto fez? Relato da vida do cãozinho? A voz do animal em primeira pessoa? Não. Aqui já vimos que o texto começa até com ele. Então é uma terceira pessoa que fala a respeito do cãozinho. O uso do diálogo entre o leitor e o cãozinho? Não há diálogo. A descrição dos ambientes de abandono e proteção? Não foi nem descrito o local onde o Fábio Rogério foi resgatado. Sendo assim, o gabarito da 7, a letra A, é o relato da vida do cãozinho. Ele foi resgatado, tratado e adotado. A pergunta 8 no gabarito oficial desse concurso público, ela foi anulada. Vou apresentar o motivo aqui. O uso de endereços de redes sociais, como James Comportamento Animal e Leão Lobo TV, ao mesmo tempo que valoriza as ações das pessoas envolvidas, por ser um texto voltado às redes sociais, ele foi produzido para ser publicado em rede social. É bem comum que textos assim, eles façam o link da página, o perfil das pessoas envolvidas com a história, como foi o caso aqui do especialista em comportamento, James, e o adotante do cãozinho, o Leão Lobo. Quando fazem isso, qual que é a intenção? Promove o Instituto de Proteção Animal? Não é essa a intenção. Divulga o seu trabalho e sua imagem? Essa aqui é o que constava no gabarito. Mas o que é que acontece? Não divulga o seu trabalho e sua imagem. Isso daqui é muito superficial. Ele divulga o trabalho e a imagem das pessoas relacionadas na história. Ok? A alternativa B, para ser de fato correta, ela teria que ter sido criada como divulgar o trabalho e ou a imagem das pessoas envolvidas. Mostra suas vidas familiares? Não. O perfil do comportamentalista é possível deduzir que seja um perfil profissional? Traz uma cobrança ao poder público e aos governantes? Também não. Texto 2 para responder as questões 9 e 10. Vemos aqui é uma imagem, 2 cachorros numa rua, próximos a um muro com uma placa de aluga-se. Um cachorrinho fala para o outro, será que eles voltam? Faz esse questionamento. E ao fundo da imagem, vemos um caminhão de mudança. O cachorrinho que escuta o outro a questionar, podemos ver aqui pelos traços do rosto aqui que foram feitos, um aspecto meio de tristeza. Questão 9. O texto denuncia e conscientiza a população a respeito de um grave problema social. É uma imagem que tem o intuito de conscientizar o leitor a respeito de um problema. Qual o problema que é esse? Que a gente consegue deduzir aqui 2 cachorros na rua, uma casa com uma placa de aluga-se e um caminhão parecendo indo embora, escrito mudança. O abandono de animais domésticos, a dificuldade de moradia da população, a desobediência quanto à colocação de coleiras em animais soltos nas ruas, a falta de identificação dos setores
Onde mais se encontram animais nas ruas? Claramente, é a alternativa A, é o abandono. Um dos cachorrinhos até pergunta para o outro se vão demorar a voltar, se eles voltam. Então, dificuldade de moradia da população, não. A desobediência em relação a coleiras também não. A gente consegue perceber que eles não eram cães de rua. Eles eram possivelmente cães que moravam nessa casa, que agora tem a placa de aluga-se. A falta de identificação dos setores também não. Questão 10, última questão. A informação verbal que remete à causa do problema social denunciado é... Aqui ele quer saber qual informação verbal, em outras palavras, o que está escrito na imagem que remete à causa do problema, a qual a imagem quer conscientizar o seu leitor. A placa de aluguel no muro, o caminhão de mudança ao fundo, as casas colocadas lado a lado, a pergunta feita pelo cãozinho. Aqui, nosso gabarito alternativa A. A placa de aluga-se significa que os proprietários, na verdade não os proprietários, os moradores, não voltarão e deixaram os cães para trás. O caminhão de mudança ao fundo, se não tivesse essa placa, poderia remeter a alguma casa da vizinhança. E a pergunta feita pelo cãozinho, ela por si só não traz a ideia do abandono. Tudo certo? Se o vídeo te ajudou, deixa um like. Está se preparando para concursos, provas de processos simplificados, vestibulares? Inscreva-se no canal, pois toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado. Bons estudos!